Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 8. Disposições finais e transitórias. Artigo 189. Aplica-se no que couber aos procedimentos previstos nesta lei o disposto no novo Código Civil, CPC 2015, desde que não incompatível com os princípios desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesta lei, inciso 1, todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos. E, inciso 2, as decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei prevê de forma diversa. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no artigo 190 do Código de Processo Civil, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria na forma prevista do artigo 42 desta lei. Artigo 189-A. Os processos disciplinados nesta lei, os respectivos recursos, bem como os processos, os procedimentos e a execução dos atos e das diligências judiciais em que figure como parte empresário individual ou a sociedade empresária em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência, terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo os de habeas corpus e as prioridades estabelecidas em leis especiais. Artigo 190. Todas as vezes em que a lei se referir a devedor ou falido, compreenderá que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis. Artigo 191. Ressalvadas as disposições específicas desta lei, as publicações ordenadas serão feitas em sítio eletrônico próprio, na internet, dedicado à recuperação judicial e à falência, e as intimações serão realizadas por notificação direta por meio de dispositivos móveis, previamente cadastrados e autorizados pelo interessado. Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe recuperação judicial de, recuperação extrajudicial de ou falência de. Artigo 192. Esta lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, em que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei 7.661, de 21 de junho de 45. Parágrafo 1º. Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida, assim concluída sua arrecadação, independentemente da formação do quadro geral de credores e da conclusão do inquérito judicial. Parágrafo 2º. A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta lei não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor, que não houver descumprido a obrigação no âmbito da concordata. Vedado, contudo, o pedido baseado no Plano Especial de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se refere à seção 5 do capítulo 3 desta lei. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, se deferido o processamento da recuperação judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário. Parágrafo 4º. Esta lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultante de convolução das concordatas ou de pedidos de falência anteriores às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei 7.661, de 45,
observado na decisão que decretar a falência o disposto do artigo 99 desta lei. Parágrafo 5º. O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens, imóveis ou móveis, a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em favor da massa. Artigo 193. O disposto nesta lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços na forma dos seus regulamentos. Artigo 193-A. O pedido de recuperação judicial, o deferimento de seu processamento ou a homologação do plano de recuperação judicial não afetarão ou suspenderão, nos termos da legislação aplicável, o exercício dos direitos de vencimento antecipado e de compensação no âmbito de operações compromissadas e de derivativos, de modo que as operações poderão ser vencidas antecipadamente, desde que assim previsto nos contratos celebrados entre as partes ou em regulamento proibidas, no entanto, medidas que impliquem a redução, sob qualquer forma, das garantias ou de sua condição de excursão, a restrição no exercício de direitos, inclusive de vencimento antecipado por execução, e a compensação previstos contratualmente ou em regulamento. Parágrafo 1º. Em decorrência do vencimento antecipado das operações compromissadas e de derivativos, conforme previsto no caput deste artigo, os créditos e débitos dela decorrentes serão compensados e extinguirão as obrigações até onde se compensarem. Parágrafo 2º. Se houver saldo remanescente contra o devedor, será este considerado crédito sujeito à recuperação judicial, ressalvada a existência de garantia de alienação ou de cessão fiduciária. Artigo 194. O produto da realização das garantias prestadas pelo participante nas câmaras ou prestador de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos ao regime de que trata esta lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros seus ativos, objeto de compensação ou liquidação, serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadores de serviço. Artigo 195. A decretação da falência das concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão na forma da lei. Artigo 196. Os registros públicos de empresas, em cooperação com os tribunais de justiça, manterão banco de dados público e gratuito disponível na internet com relação de todos os devedores falidos ou recuperação judicial. Parágrafo único. Os registros públicos de empresas, em cooperação com o Tribunal de Justiça, deverão promover a integração de seus bancos de dados em âmbito nacional. Artigo 197. Enquanto não forem aprovadas respectivas leis específicas, esta lei aplica subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 66, na Lei 6.024, de 13 de março de 74, no Decreto-Lei 2.321, de 25 de fevereiro de 87, e na Lei 9.514, de 20 de novembro de 97. Artigo 198. Os devedores proibidos de requerer concordata nos termos da legislação específica em vigor na data da aplicação desta lei ficam proibidos de requerer recuperação judicial ou extrajudicial nos termos desta lei. Artigo 199. Não se aplica o disposto no artigo 198 desta lei às sociedades a que se refere o artigo 187 da Lei 7.565, de 9 de dezembro de 86. O primeiro, na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste artigo.
Em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício dos direitos derivados de contrato de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. Parágrafo 2º. Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no parágrafo 1º deste artigo não submeterão aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do parágrafo 3º do artigo 49 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contrato de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. Artigo 200. Ressalvado o disposto no artigo 192 desta lei, ficam revogados os Decreto-Lei 7.661, de 21 de junho de 45, e os artigos 503 a 512 do Código de Processo Penal. Artigo 201. Esta lei entra em vigor em 120 dias após a sua publicação. Brasília, 9 de fevereiro de 2005. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente.